O tema que eu escolhi falar hoje, primeiramente, bom dia, né? Bom dia. O tema que eu escolhi falar hoje fala sobre o chamado da montanha e o caminho para a prosperidade, foi o nome que eu dei. O chamado da montanha foi um projeto que eu comecei e não dei continuidade, por vários motivos, que fala sobre a busca pelo nosso topo, né? Cada um de nós tem um objetivo, uma meta na vida, um lugar onde a gente quer chegar. E que lugar é esse? Não importa. Importa que a gente trilhe o caminho. E durante todo esse percurso, muitas coisas vão acontecendo e vão modificando o trajeto. Que faz parte da natureza, inclusive. E quando a gente vai trilhar uma montanha, principalmente se é um caminho novo, a gente tem que ir abrindo, né, os caminhos mesmo, a trilha. E aí, para isso, assim, a gente tem que considerar algumas coisas. Porque cada um de nós vive uma realidade a partir de situações que vão sendo colocadas para a gente também, né? Então, além da gente ser 100% responsável por tudo que a gente cria, quando a gente é criança, a gente acaba não tendo essa 100% de responsabilidade, né? Porque a gente não tem ainda tanto direito a escolhas. Ou não temos tanta consciência sobre as escolhas. E aí, contando assim sobre momentos de rupturas que vão mudando o nosso caminho inicialmente, eu trago um exemplo da minha infância. E aí eu quero chamar vocês para também refletirem nos momentos em que vocês tiveram essas mudanças bruscas no caminho de vocês, mesmo sem vocês terem escolhido, né? Então, quando eu era pequena, o meu pai tinha restaurantes em São Paulo, tinha 2 restaurantes. E a gente tinha uma vida bem abastada, né, perto da maioria das pessoas. A gente tinha uma estrutura onde eu estudava em escola particular. O meu irmão, que tem problemas mentais, ele tinha acesso a muitos médicos, a muitos tratamentos para cuidar da parte cognitiva dele. Então a gente tinha um formato ali, uma base estruturada da família, que quando eu completei 10 anos, aquilo mudou completamente. Porque o meu pai, a partir de escolhas que ele fez, ele perdeu tudo. Literalmente. Então a gente foi do 100 ao 0 praticamente, em poucos meses. E isso mudou completamente a minha vida. Então foi um momento que trouxe uma ruptura muito grande, porque eu estava saindo de uma idade de infância e entrando num período de adolescência. E aí eu saio de uma vida onde a realidade era completamente diferente, e aí eu vou para um lugar que é mais hostil, que é mais violento, que é mais humilde. Não que isso seja ruim, mas que é uma mudança muito brusca e muito drástica para uma criança compreender e se adaptar num ambiente como esse, assim, com facilidade. Nem adulto consegue se adaptar com tanta facilidade. E aí, quando vem esse movimento, depois de uma certa idade, eu começava a enxergar isso como um ponto positivo. Porque se eu mantivesse naquela realidade anterior, a minha vida teria tomado um rumo onde eu poderia ser uma pessoa completamente diferente. E viver aquela experiência do downgrade trouxe a possibilidade de eu me tornar mais, não sei se humana, mas assim, uma pessoa mais simples, mais compreensível das outras realidades existentes. E não só dentro de uma bolha protegida, né? Então eu convido vocês nesse momento para fazer uma reflexão de tentar buscar qual foi, né, um momento da vida de vocês onde vocês
sentiram lá atrás que vocês estavam trilhando um caminho já, tinham perspectivas, planos, né? Porque eu mesmo com 10 anos já tinha um planejamento lá, que com 15 eu ia pra Disney. Né? Meu pai já falava, 15 anos você vai pra Disney, com 18 você vai pra faculdade, com 22 você vai estar tomando conta dos restaurantes e tudo mudou. Então isso não existia mais. Então esse momento, quando a gente reflete sobre ele, né? Quais são os pontos positivos que vocês enxergam? Como vocês já pararam para pensar em momentos que a vida muda assim completamente? Como seria a Carol numa outra versão? Como seria o Alisson numa outra versão? Se aquele fato não tivesse acontecido, mudado tudo, né? E aí a gente vai se adaptando, porque nesse meio de caminho a gente vai também formando quem a gente é, também vai mudando quem a gente é, aquilo que a gente gosta, a gente vai descobrindo outras coisas. E quando a gente fica muito fechado dentro de um mesmo formato, se aquilo faz bem para a pessoa, se ela está ok com aquilo, se ela está feliz, está realizada, continua, segue o caminho. Mas e quando aquilo não te preenche? Quando aquilo passa a ser algo que te deixa incompleto, que faz você sentir que está faltando alguma coisa e que você precisa mudar um caminho. Só que aí a gente tem um serzinho que se chama mente, que bota a gente dentro das zonas de conforto. E a gente cai dentro dessas zonas de conforto com tanta facilidade. E a gente gosta daquele lugar. Só que tem uma coisa que a mente não sabe. Ela não sabe o que é bom. E ela não sabe o que é ruim. Ela não consegue discernir isso. Então você entra em várias zonas de conforto e a sua mente não sabe se aquilo é bom, se está fazendo bem pra você ou não, mas ela vai te manter ali e a gente vai ficando, né? É que nem aquele sofá que a gente senta assim, ele vai engolindo a gente começa a maratonar uma série, a gente não consegue sair dali enquanto não termina. E aí quando a gente vê, passou o tempo, passou a vida e você tá naquele mesmo lugar. E o mundo já mudou completamente lá fora. E quando a gente fala do chamado da montanha, é de você internalizar tudo que você está vivendo, tudo que você está acumulando de conhecimento, das suas outras versões, das suas outras histórias, de todos os momentos de ruptura, porque eu trouxe um aos 10 anos, mas ao longo de quase 50, quantos outros já não vieram? E quantos outros não vão vir, né? E que inclusive estou vivendo um desses momentos agora, nessas últimas 48 horas. Muita coisa acontecendo. Então, e que muda tudo, a configuração de tudo. E eu não tenho controle de nada, nós não temos controle de nada. E tá tudo certo, tá tudo como tem que ser. Só que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, e sair da zona de conforto incomoda. Porque a mente vai fazer a gente ficar naquele lugar o tempo inteiro. E tudo que gasta a nossa energia, tudo que faz a gente se movimentar para modificar alguma coisa, gera resistência. Então a gente tem tudo contra nós. Até a gente mesmo. E aí outro fator que também acaba interferindo em como você vai seguir com a sua jornada, no seu caminho, é o ambiente onde você está, as pessoas com quem você convive, a forma como as pessoas que estão à sua volta vivem, o que elas falam. A gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, se a gente olha para dentro do nosso meio, né, das pessoas com quem a gente convive, o que elas estão falando, o que elas estão sentindo, o que elas falam, o que elas pensam sobre a vida, como elas vivem, criam as próprias vidas. Isso vai interferir diretamente em como a gente também vai agir sobre isso. E aí,
também isso me faz refletir no quanto que a gente às vezes não percebe que a gente também está indo por um mesmo caminho, por conta da zona de conforto, porque a gente olha para trás e fala, onde é que eu parei no tempo que eu não percebi? Aonde é que eu me fechei dentro de uma limitação que eu combato todos os dias? Será que eu realmente estou fazendo algum movimento para mudar essa realidade? Ou será que eu faço um movimento, aí eu entro de novo naquele momento de inércia e vou deixando o rio levar, aí depois eu dou uma chacoalhadinha assim, só para dizer que eu estou fazendo alguma coisa, e aí eu continuo, assim, né? Quais são essas jornadas? Por que a gente faz isso? Aonde isso leva a gente? A gente perde o foco, muitas vezes, por conta do que está em volta, por conta do que as pessoas estão falando, por conta do que a gente está vendo na televisão, por conta da música que a gente está ouvindo, dependendo de qual é o estilo que a pessoa escuta, a gente vai reproduzir aquilo. Como o Pica-Pau mesmo fala, é a frequência, é a vibração, então a gente vai na onda. E nós somos essa onda também, né? Nós somos frequência e vibração o tempo inteiro. Só que é importante que a gente, dentro desse processo, não se perca em nós mesmos. E mesmo que a gente escolha fazer mudança, hoje eu quero ser a Thaís terapeuta que está aqui dando palestra e tal. Mas amanhã pode ser que eu fale assim, acabou, não quero mais nada disso, vou me enfiar num buraco e quero ficar pintando mandala para sempre e olha lá. Tá tudo bem. Se isso for o topo da minha montanha, se esse for o resultado do chamado do meu chamado da minha montanha, qual que é o meu topo? Vocês têm clareza de qual é o topo da montanha de vocês? Já pararam para refletir sobre isso? É interessante a gente determinar qual é o topo da minha montanha, qual é o ápice do momento da minha vida que eu estou querendo construir e o que eu estou fazendo agora que vai me levar para lá. Se estiver alinhado com a sua verdade, com os sentimentos que você carrega dentro de você, com o que está alinhado também com um propósito de vida, com uma missão de vida, que pode ser consultado numa numerologia, no mapa astral ou em outras ferramentas, você consegue ter um discernimento melhor do que está conectado com você. Durante muitos anos eu ignorei o topo da minha montanha. Mas ignorei porque eu estava num ambiente onde eu precisava ter, eu precisava conquistar, eu precisava estar igual a todo mundo. Então assim, eu não podia me dar ao luxo de fazer aquilo que eu queria realmente no fundo da minha vida. Eu tinha que fazer o que era preciso. E aí eu fui para o universo corporativo. Não foi ruim, foi bom. Também estava no meu mapa lá, trabalhar com o que eu trabalhei durante muito tempo, mas não era o meu foco. E isso fez com que eu me atrasasse para chegar no topo da minha montanha, que ainda não cheguei. É que na verdade, assim, quando você atinge um topo, aí você vê que ainda tem um pouquinho mais alto para chegar, e aí um pouquinho mais alto para chegar, então você continua. Oi? A meta dobra a meta. A meta dobra a meta, né? Então, e aí você vai atingir, tudo bem, você atinge o topo da sua montanha, e agora o que você faz? Você volta? Não. Você vai procurar um outro topo, mais alto. E aí, quando eu fiquei todo esse momento fora, eu deixei para trás muitas coisas que eu já sabia, muitos conhecimentos, muitas coisas que podiam ter me levado para um outro caminho. Mas também tem aquela história do Maktub, né? A gente já vem para cá com tudo bem escrito, né? A gente acha que a gente está dominando a nossa vida, que a gente está criando a nossa história e sendo protagonistas. E a gente, de fato, só que
a gente é protagonista de uma história que já está escrita pra gente. E que a gente não consegue fugir dela. Então a gente pode desviar. Mais um caminho desviado no trajeto da trilha. Mas que quando você vê, você tem que voltar ali para aquela trilhazinha. Porque não vai desviar não, volta para cá. Ovelhinha. Então, a gente tem alguns sinais que a gente costuma ignorar. Primeiro são as sincronicidades. Que a gente tem o hábito de falar assim, nossa, é bom demais para ser verdade. Quando alguma coisa acontece que vem encaixar com tudo que a gente quer. Aí você fala, não é possível. Não mereço tanto. Tem alguma coisa errada no meio desse caminho. A gente está sempre desconfiando de alguma coisa. E aí a gente tem a questão da sincronicidade. As coisas começam a se encaixar de um jeito que, assim, você não consegue fugir dessa sincronicidade. Ela tá acontecendo o tempo todo e ela tá te chamando. E aí se você ignora, ela vem e te mostra de novo. E aí ela vem e te mostra de novo, você ignora. Até o momento que aquilo se torna tão repetitivo que você fala, ok, você se rende. Vou entender o que vem nesse processo de agora. E isso começa a acontecer justamente quando a vida começa a já não fazer tanto sentido. Então, assim, você tá lá vivendo, tá construindo, tá fazendo, tá acontecendo. Nossa, dias homéricos, né? Odisseias maravilhosas. Agora tem o filme, né, da Odisseia. Odisseias homéricas que a gente vive ali no nosso dia a dia. Aí, de repente, a gente olha pra trás e fala assim, que sentido tem tudo isso? Você, né, olha e fala, não me sinto mais conectado com essa versão, com essa realidade. E aí, quando você junta isso, né, você junta a sincronicidade, você junta aquilo que já começa a não fazer mais sentido para aquela pessoa que você é, porque você já mudou nesse meio do caminho. A gente não olha, não consegue enxergar o quanto a gente muda ao longo do tempo. A gente olha para fora e fala, nossa, São Tomé mudou. Porque 30 anos atrás, São Tomé não era nada disso. Porque tal lugar também mudou. Tudo mudou. Até a gente mudou. E aí a gente vai para aquela nostalgia, que no meu tempo, na minha época, era assim, era assado, mas hoje já não é. E tá tudo bem, porque faz parte do processo. E aí você junta tudo isso, esse cansaço. E aí, assim, essa insatisfação começa a crescer demais. Então, quando tudo isso junta, significa que você precisa fazer um movimento de mudança. E a gente tem o hábito de querer insistir naquele modelo. Né? Quantas pessoas a gente não conhece, e às vezes até a gente mesmo, que a gente vê que está lá vivendo uma situação todo santo dia, há 20, 30 anos, insistindo num modelo, insistindo numa coisa, aquilo não dá certo, a vida da pessoa não caminha, não funciona, porque ela não consegue ter uma oportunidade, ela não se dá, na verdade, uma oportunidade de fazer algo diferente que pode mudar tudo. Literalmente do dia para a noite. Em horas. E isso mexe tanto com a gente, porque muda todo um cenário. E a nossa zona de conforto da nossa mente não está preparada para fazer essa mudança toda, né? Só que se a gente coloca que tudo isso precisa acontecer para que eu possa caminhar um pouco mais alto e chegar no meu lugar, eu consigo ter um pouco mais de clareza, discernimento e certeza que o que eu estou fazendo está de acordo com quem eu sou hoje. E tudo bem se lá atrás eu não queria nada disso. E tudo bem se lá atrás eu tive que tomar outras decisões que eram aquelas que precisavam ser tomadas naquele momento. Só que depois eu voltei para o caminho.
E aí quando você consegue voltar para o caminho, se enxergar como valoroso, ter certeza daquilo que você está trilhando, e que você confia numa fonte criadora, num poder maior, aquilo começa a tomar uma forma e tudo magicamente começa a se encaixar para te ajudar, para te empurrar mais rápido para o seu caminho. Para você chegar mais rápido. De repente bate um vento e leva você mais para cima, um pouquinho. Porque faz parte do que a gente também está vibrando. Porque quando a gente muda um caminho, a gente se enche de esperança, a gente cria expectativas, a gente começa a planejar de novo, a gente começa a sentir novamente alegria e entusiasmo. E isso conecta a gente com a fonte criadora, conecta a gente com algo maior, faz a gente se empoderar de novo daquele sentimento de uau, eu sou foda pra caralho. E aí você fica destemido e vai aonde tiver que ir, até na beira do penhasco, sem medo, ser feliz. Durante todo esse período, a gente tem algumas ferramentas que ajudam a gente a trilhar esse caminho e que sozinhos a gente não consegue. Sozinho a gente não dá conta, gente. A gente precisa de ajuda, seja de uma pessoa, seja de alguém que vai trazer um conhecimento, seja de uma ferramenta. Então, e não é fraqueza do ser humano ele se vulnerabilizar e pedir ajuda. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vulnerabiliza, né? Não dá para vulnerabilizar com todo mundo, porque tem gente que está querendo mais é que a gente entre nesse espaço para dar uma enterradinha na gente um pouquinho mais. Mas existem alguns mestres, né, no meio do caminho, e esses mestres são livros, são ferramentas, são às vezes filmes, música, frases que a gente vê no outdoor, que aí às vezes, né, quem nunca que tá andando na rua assim, aí você tá fazendo uma pergunta ou né, refletindo sobre algo, e aí você vê uma frase no outdoor, você fala, caralho, tá bom, já entendi o recado, né? Porque faz total sentido para você, vem como uma resposta. O universo está o tempo inteiro trazendo elementos pra gente. A gente está prestando atenção neles? Ou a gente está tão distraído, a gente está tão com a mente ocupada, cheia de um monte de bobagem, que a gente não reparou na mensagem. Como aqui está ali, ó. Eu não ando só. Nenhum de nós anda só. A gente está o tempo inteiro cheio de companhias. Mas a gente não percebe, a gente não olha para elas. A gente não sente elas, principalmente. Porque a maioria das vezes elas não são físicas. E quando a gente se perde nessa solidão, a gente perde o caminho, porque daí a gente vai só pela nossa cabeça, a nossa cabeça só pensa bosta. Na maioria das vezes. Quando ela precisa pensar coisa boa, ela acaba não pensando. Então a gente tem esses mestres que são todos esses elementos, ferramentas. A terapia, né, para algumas pessoas, ela é muito importante também. Grupos, né? Grupos de apoio, de pessoas que passam pelas mesmas situações, são importantes para dar forças. Tem gente que consegue fazer o rolê sozinho, mas essas pessoas são assim fora da curva. E é muito desafiador. E deve ser enlouquecedor também, né? A pessoa tem que lidar com tudo sozinha e não dividir nada com ninguém. E é uma coisa meio neurótica até, eu acho. Mas tudo bem, é a forma como cada um escolhe lidar com as questões, né? E aí a gente tem a parte onde a gente exalta muito mais aquilo que deu errado do que aquilo que deu certo. Então todas as vezes, assim, eu não sei da onde
em que momento que o ser humano criou esse mecanismo de só exaltar aquilo que deu errado em todos os processos, né? E a gente tem esse hábito de, muitas vezes, de falar assim, nossa, como é que foi a palestra da Thaís? A palestra da Thaís foi legal, assim, mas só tinha, assim, 6 pessoas. Como assim só tinha 6 pessoas? São as 6 pessoas que precisam estar nesse lugar, nesse momento. Elas estão prontas para ouvir aquilo, elas estão prontas para entender aquele momento. E está tudo certo que fosse uma. Se não tivesse ninguém fisicamente aqui, eu falaria do mesmo jeito, porque existem outros seres aqui que a gente não está vendo. E que eles também precisam dessa informação. E que de alguma forma isso vai contribuir com o processo evolutivo deles, onde quer que eles estejam. E quantas realidades nós temos aqui misturadas nesse momento, quantas dimensões estamos vivendo e que a gente não está percebendo, porque a gente está olhando no 3D, não está olhando no 5D. E aí chegam mais 2 pessoas que chegam no momento certo para o que precisa ser dito, né? E a gente está fazendo uma reflexão aqui muito interessante. Eu tenho que falar certinho as coisas de neurociência, porque agora chegou um especialista em neurociência de verdade, gente. Então eu tenho que me comportar. E aí a gente chega num item muito interessante que fala sobre as escolhas, sobre o poder da escolha. Quando a gente fala sobre o chamado da montanha, de escalar o nosso pico, de entender qual é o ponto alto da nossa vida, daquilo que a gente quer criar para nós, a gente se vê diante de várias decisões, pequenas decisões que a gente vai tomando ao longo do dia e que vai modificando completamente a nossa realidade. Dentro da ferramenta do Access, que é uma das ferramentas que eu trabalho, a gente coloca que a nossa realidade pode ser alterada a cada 10 segundos. Porque agora eu estou aqui sentadinha, bonitinha, conversando com vocês, eu estou vivendo essa realidade. Mas de repente eu falo assim, não, acabou, cansei disso aqui. Eu pego, saio correndo, me jogo na frente do carro que está passando ali agora e morro atropelada. Pronto, mudei minha realidade em 10 segundos. Não só a minha, eu mudei a realidade de todo mundo, né, ao mesmo tempo, por consequência. Então as nossas escolhas, elas são muito importantes e é importante a gente estar no estado de presença da nossa consciência. Porque ela vai levar a gente... Para, Davi. Porque ela vai levar a gente para os lugares onde a gente precisa estar. E nem sempre o lugar onde a gente precisa estar vai tornar o caminho mais fácil. Mas é o caminho que é necessário trilhar. E é importante que a gente dê atenção a essas escolhas, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente precisa modificar. E eu já falei de quando a gente modifica a nossa vida, em horas, tudo muda. Então, se 10 segundos a gente atualiza uma realidade, imagine em horas. A gente muda uma vida inteira. E a gente tem algumas ferramentas que a gente pode usar também para dar uma aliviada, né, em todo esse processo, né, que é, em primeiro lugar, o silêncio. As pessoas têm dificuldade de silenciar. O tempo inteiro a gente está sendo estimulado, ainda mais nos dias de hoje. É televisão, é celular, né, isso aqui é o dia inteiro, né, o nosso espelho negro na mão de todo mundo. Então, a gente tem dificuldade de simplesmente silenciar. E o silêncio, para algumas pessoas, ele é ensurdecedor, enlouquecedor. Pica-pau é um que não... Ele precisa ter um barulho, não importa qual é o barulho, ele precisa ter um barulho ali o tempo inteiro. Eu já sou diferente, então assim, enquanto ele precisa do barulho, aquele barulho dele me incomoda, eu preciso do silêncio. Mas a gente tenta achar um equilíbrio, né? E daí eu aguento o barulho dele, aí depois que ele sai, eu desligo tudo.
para eu poder ficar no silêncio. Que são pontos de equilíbrio que a gente precisa encontrar. Além do silêncio, a meditação. Existem várias formas de se meditar. E eu costumo falar para as pessoas, tem gente que não gosta de ficar lá paradinho, e não precisa. Meditar não é isso, né? O meditar é você, além do silenciar, você internalizar, perceber seus pensamentos, perceber o que está acontecendo à sua volta. É o estado de presença. É estar constantemente ali, atuante com o que está acontecendo à sua volta. O contato com a natureza. A gente, principalmente quem mora em grandes cidades, tem muita dificuldade de ter o contato com a natureza, de se entender como algo único, né? E isso pra mim sempre foi não era uma dificuldade, eu sempre fui uma pessoa que gostava de natureza, de plantas, essas coisas. E eu sentia muita falta quando eu morava em São Paulo de estar perto de um lugar mais natural, né? Me incomodava muito quando a opção de passeio, me incomoda até hoje, quando a opção de passeio é o shopping. Nunca me agradava. E assim, eu sempre procurava ir para parques, né? Ficar lá deitado embaixo de uma árvore, sentado na grama, com as formiguinhas vindo, picando a gente, né? Incomoda, mas enfim, eles são seres da natureza também como nós. Estão lá vivendo as aventuras deles. E o contato com a natureza, ela faz com que a gente comece a ter uma noção de integração com o todo. Ontem, me debulhei em lágrimas na hora que eu vi o cara do meu vizinho lá tentando derrubar a jabuticabeira, né? Cometeu uma atrocidade com a coitadinha, porque arrancou metade da árvore, a outra metade ficou lá e eu só chorava, porque parecia que estava tirando um pedaço de mim ali, né? Eu me sentia devastada, literalmente. E o quanto que a natureza ela ensina pra gente. A forma como toda a mecânica dos animais, das plantas, dos insetos, de todos os seres ali invisíveis que estão fazendo parte daquele bioma para que aquilo tudo funcione tão magicamente. E o quanto as plantas são magníficas, porque elas nascem até no meio da pedra. A natureza ela dá um jeito de aparecer e de seguir o caminho dela. E a natureza tem consciência, gente? Sim, claro que tem. Tudo tem consciência, né? Ela não tem cérebro. Mas também o cérebro da gente só, né? Só atrapalha muitas vezes, porque a gente não tem domínio sobre ele, mas a gente pode desenvolver essa técnica, né? Só que a gente não quer, porque a gente vai para a zona de conforto. E aí a gente volta lá atrás, sabe? Então a gente está o tempo inteiro nesse looping, assim, né? Porque se a gente não presta atenção, a gente... Opa! Aquele joguinho da cobrinha da escadinha, né? Você caiu lá na casinha da escadinha, opa, desce, volta tudo de novo. Outra forma da gente ouvir a nossa própria alma, aquilo que a gente está querendo, é a escrita. Eu recomendo bastante isso para as pessoas que eu atendo, né? Escreve, não consegue falar com ninguém, não consegue gravar um áudio, fazer um vídeo. Escreve. Vai colocando ali, não precisa ter uma forma, não precisa ter um seu poema, uma dissertação. Só vai escrevendo aquilo que... Porque daí quando a gente materializa aquilo que a gente está sentindo e a gente lê, a gente consegue ter uma percepção diferente daquilo que a gente está pensando. Porque a gente pensa de uma forma e a gente vai falando, só que se a gente não se escuta, como é que eu estou interpretando aquilo tudo que eu estou fazendo? E aí se você olha para isso num outro momento, você fala, eu não tinha reparado nisso. E quantas pessoas também que eu não atendo, que eu falo para elas coisas que eu falo, caramba, isso serve para mim também. Preciso me aplicar mais. E aí a gente vai tentando. Oráculos.
Às vezes a gente precisa de uma ajudinha dos oráculos para dar uma direcionada ali, né? Trazer algumas perspectivas. Algumas se concretizam, nem todas vão adiante, mas geralmente os oráculos são bem certeiros nas indicações deles. E terapias integrativas. Então a gente tem várias terapias tradicionais que a medicina foi desenvolvendo, e isso é importante, mas a gente ainda tem um ponto que a neurociência e a parte daquilo que toma conta da nossa mente, a medicina ainda é muito nova. São 30 anos, 40 anos no máximo que realmente foram concentrando os estudos na mente, em como funciona a mente e o quanto que o energético pode estar envolvido com tudo. Tudo isso é muito novo. Nem todo mundo corrobora essa prática, porque não se sabe, não se tem certeza, não se tem comprovação científica. Aí ok, uma hora isso vai chegar. Mas a gente que já está nesse rolê mais alternativo, a gente já sabe que isso tudo funciona. A gente só não tem como provar, porque é assim, é o que a gente vive. É o que a gente vive, e a gente chama de magia. Nossos ancestrais já sabiam. Nossos ancestrais já sabiam, né? Acho que desde o homem das cavernas eles já sabiam. Conexão com a natureza. Consciência. Né? E foi algo que foi se perdendo conforme o ser humano foi evoluindo. E conforme foi chegando as tecnologias. Mas elas são necessárias também, né? A gente não pode reclamar. A tecnologia, ela foi se popularizando no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Foi bem na nossa transição ali foi bem na nossa transição ali de adolescente para adulto, para a maioria, para quem está aqui. Quem tem mais de 40, tá, gente? Para vocês que são mais jovens, vocês não sabem o que é isso. Não sabem o que é ser analógico. Vocês não sabem o que é ser analógico. E tudo bem também, né? Tudo bem. E a tecnologia, ela ajuda a gente porque ela acaba aumentando a nossa capacidade de chegar em outros lugares que antes a gente não chegava. Mas a gente ainda tem muita gente que não tem acesso. Pode parecer uma coisa de outro mundo, mas assim, existem muitas pessoas que ainda não têm acesso, que ainda vivem naquele formato analógico. E aí é que a realidade faz com que cada um tenha um topo da sua montanha e consiga fazer escolhas para trilhar os caminhos que vão levar àquele topo. De diferentes formas. E tá tudo bem, tá tudo integrado, tudo misturado e bagunçado, e é assim mesmo. E aí a gente fala sobre o topo da montanha. Quando você chega, beleza. Criei um objetivo, tinha uma meta, fui lá, fiz tudo que era da minha parte fazer, o universo foi lá, fez o resto que era para me empurrar, eu trouxe um ventinho daqui, um ventinho dali, fui subindo mais rápido, peguei uma cordinha no meio do caminho que me deu uma puxadinha, beleza, cheguei. Tá, e agora? Acabou? Não, nunca acaba. Nunca acaba, Pra né? montanha. A gente vai procurar o pico mais alto. Abre um portal novo. Abre um portal novo. Só que assim, aquela pessoa que chegou naquele topo, ela é a mesma que estava lá embaixo? E aquele outro topo onde você vai chegar, você vai ser o mesmo que você é agora, nesse topo que você está? E o quanto tudo isso traz pra gente de confiança de que nós somos capazes de fazer todas as mudanças que a gente precisa. Se a gente parar hoje, em qualquer etapa que a gente esteja, digamos que hoje a etapa onde nós estamos da nossa vida é o topo da montanha que a gente tinha considerado lá atrás. Como você se sente? Você se sente
satisfeito, alegre por ter chegado até aqui? Ou você sente que, nossa, falhei grandemente, hein? Não fiz metade do que eu queria. A gente vai olhar com o olhar da crítica. E o que a gente fez? E o que a gente superou? E o que a gente viveu? E o que a gente chorou? E o que a gente ralou? E caiu, e levantou, e sentiu dor. E precisa sentir dor, cair, ralar? Algumas vezes sim, mas não precisa também. A gente pode viver de forma leve. A gente pode subir. A gente olha lá, quando a gente está embaixo, assim, a gente olha lá pro topo e fala, puta que eu pariu. Vai ser foda. Só que aí conforme você vai subindo, você vai vendo que não tá tão difícil assim. Mas a gente dificulta, a gente bota um empecilho. Porque a gente tem que sofrer. Onde é que foi? Em que momento da humanidade se colocou que o ser humano tem que sofrer para chegar em algum lugar que ele quer? E a gente carrega isso com a gente. Por quê? Porque vem também muito do ambiente, do que a gente viveu, do que os nossos ancestrais viveram. Aí se a gente coloca na contextualização do nosso país, nós viemos de gerações que passaram muita dificuldade. Situação de pós-guerra, pessoas que saíram dos seus países porque não podiam ficar mais lá e vieram buscar uma vida nova. Imagina o desafio para essas pessoas, né? De vir buscar uma vida nova num país diferente. Viveram situações de violência, de ditadura, de escassez, de incerteza, né? Porque era uma coisa, você ia no mercado no dia seguinte, quando você ia de novo para tentar comprar o mesmo produto, ele já tinha triplicado de valor. Então, era a realidade que se propunha para aquelas pessoas naquele momento, uma coisa geracional, uma coisa coletiva, e que não tinha muito como a gente fugir. Então, a gente cresceu ouvindo essas histórias. A gente cresceu ouvindo que, assim, a gente não podia deixar comida no prato. E eu ainda acho errado deixar comida no prato, isso é divertido. Né? Porque ele tinha o hábito de jogar comida fora e eu fiquei dando bronca nele e ele não tem mais, ele corrigiu. Porque, né? Porque de fato ainda temos pessoas que precisam de comida. Então, assim, se você sabe que você não consegue comer uma quantidade X, você coloca menos. E se faltar, você pega um pouquinho mais. Mas não, Mas aí isso vem também do negócio da escassez, né? Porque aí, nossa, tem comida. Então aí você vai e se enche de comida. Comida é um exemplo, né? Você se enche ali daquela comida porque pode acabar. Tá no inconsciente, né? E vem de um inconsciente coletivo. E quebrar esses ciclos dentro da gente exige que a gente internalize, exige que a gente olhe para as nossas histórias, para aquilo que a gente aprendeu, para aquilo que a gente foi vivendo ao longo da nossa vida, que a gente foi ouvindo, do ambiente onde a gente cresceu, para que a gente possa olhar para aquilo e falar, tá bom, eu escolho diferente agora. Então todos os elementos levam sempre para o mesmo caminho, né? E aí, a gente vai sempre buscar um lugar maior, um lugar mais agradável, para atender aquela pessoa que a gente é, que a gente está se tornando. E todo dia a gente muda um pouco. Então, amanhã é um novo topo, e depois um novo topo. E a gente não percebe isso, porque está no dia a dia. Mas todo dia a gente tem um topo de montanha novo que a gente alcança. Só que a gente tem que estar presente para reconhecer isso. Então, a gente tem uma outra etapa, que é uma das últimas, que é assim, eu fui acumulando ali aquela experiência da minha caminhada, da jornada, de subir a minha montanha, de ir escalando.
Só que tem um momento em que aquilo já não serve só mais para mim. Porque a gente olha lá para baixo e a gente vê que tem uma multidão andando em círculos, porque não consegue encontrar a sua própria montanha. E aí a última etapa de todo esse processo é quando a gente começa a compartilhar a nossa experiência, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente trilhou, e começa a dar a mão para as pessoas e falar assim, você quer vir comigo? Eu te dou um apoio e aí você segue, eu te ensino o caminho. Aí você fica lá assim, né? Só que o povo tá tudo cego, assim, andando em círculo lá embaixo, não consegue ver que você tá com a mão ali, né? Mas daí de repente tem um que pega e agarra. Aí a gente pega e puxa ele. Alguns a gente vai puxar e eles vão aprender rápido e vão seguir sozinhos. Tem outros que a gente vai sofrer um pouquinho, porque vai dar um trabalhinho, que a gente vai ter que empurrar, até... Tem aqueles que assim, eles querem, mas não querem fazer nada. Mas também depois não pode reclamar que não foi pra lugar nenhum. Mas eles vão sempre reclamar, porque, né? Como assim? Olha que lindo. E tem aqueles que vão continuar correndo atrás do rabo. E a gente não pode fazer nada sobre eles, porque é a escolha deles. Ou a não escolha a partir de uma inconsciência, porque eles não estão percebendo. E não dá para salvar todo mundo. Mas o pouquinho que cada um de nós conseguir compartilhar e puxar um ou dois, a gente vai aumentando aí a turma, né? Os que vão saindo da cegueira. E quando a gente consegue ir tirando um ou outro ali da cegueira, a gente diminui um pouco aquele limbo, né? E tá tudo bem. Quer falar? E aí, gente, para finalizar, eu quero só colocar uma metáfora para vocês, para reflexão, para que vocês levem com o coração e para que, se possível, lembrem-se todos os dias. Então, imagina que cada um de vocês recebeu de presente uma montanha exclusiva. E ninguém pode subir a sua montanha por você. A única pessoa que pode caminhar nessa montanha é você, ela é tua. Não dá para esperar ninguém. Mesmo que existam ferramentas para ajudar, você tem que dar o passo. Senão ninguém consegue subir nenhum degrau. Algumas pessoas vão escolher admirar a montanha de longe. Vão ficar olhando lá para ela e falar assim, a montanha tá ali. Ai, que bonitinho. Tá ali. Pô, te amo. Mas não consegue mover uma vírgula da vida para poder subir um pouquinho a preguiça, dar um cansaço. Outros vão até a base, mas aí vão falar assim, nossa, difícil, né? É alto. Ou não. Deixa ela ir. Tem aqueles que vão mesmo cansados. Não, eu vou. Para um pouquinho, descansa, né? Aqui nem a propaganda. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. Reclama. Alguns 500 quilômetros. Reclama. Ai, tá doendo o joelho. Ai, tá doendo não sei o quê. Ai, eu tô com fome. Ai, tá quente. Ai, tá ventando. E tem aqueles que vão com um pouco mais de confiança, né? Que são os atletas. Eles, vou chegar, tá no topo. Chega meio baforinho, mas chega, né? O importante é que se chegue em algum lugar.
Não importa quanto tempo você vai levar, cada um vai levar um tempo, cada um tem uma dinâmica, cada um tem uma forma de fazer. O importante é fazer, é não desistir, é não ser a turma que olha lá e fala assim, eu sei que você está aí, mas estou te ignorando. Se você transportar isso para a forma como as pessoas encaram a própria vida, a gente vê o processo que elas estão vivendo e a gente consegue enxergar e falar assim, tá, ela está escolhendo. Não sou eu que tenho que mudar isso. É. Ah, mas é uma pessoa desfavorecida pela sociedade, é uma pessoa... Sim, sabemos. O ambiente influencia, tem vários fatores. Mas não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é o que nos pertence, é a nossa montanha, não é a montanha do colega. A montanha do colega é a do colega. E a sua, quando você está olhando lá para a montanha do colega, a sua está lá, gerando erva daninha, assim, que você não está cuidando, né? Tá crescendo as braquiárias, tá o povo fazendo xixi nas pedras, entendeu? Então a gente tem que cuidar da nossa montanha. Qual é o nosso caminho? Depois que a gente cuida do nosso caminho, aí é a 10ª etapa, que é a hora onde a gente compartilha e fala, vem, eu vou te ajudar, eu já trilhei. Vem com um pouco mais de segurança. A gente não tem esse hábito. A gente tem o hábito de querer ajudar todo mundo, querer olhar para todo mundo, fazer pezinho para o povo subir, mas a gente não vai no nosso. Então, como que a gente cria um caminho de prosperidade também a partir disso? Não cria. Porque se você não olha para o que você precisa construir para você, a prosperidade ela não chega, porque a prosperidade é um sentimento, é uma sensação, é uma experiência, não é algo tátil. É a prosperidade para cada um é uma coisa. E ela é em âmbitos gerais. A prosperidade é ter saúde, é ter família, é ter dinheiro também faz parte, é ter a natureza, é ter vida, principalmente. Mas se a gente não consegue olhar para dentro da gente, para trilhar nosso caminho, como que a gente vai prosperar? A prosperidade ela está vinculada principalmente com o olhar que a gente tem para dentro da gente mesmo. E quando a gente chega lá no cume, a gente olha para baixo e se surpreende, porque aí a gente se dá conta que a maior conquista não foi chegar lá em cima. Foi o que a gente se tornou durante o caminho que fez a gente chegar até lá. E para encerrar, a proposta é uma reflexão, né? Qual é a montanha que a sua alma vem pedindo para você subir? E o que ainda impede você de dar o seu primeiro passo? Reflitam, trilhem seus caminhos e sejam todos muito felizes e prósperos. Axé. Sim, garota. Vocês querem fazer algum comentário, gente? Pode comentar. Eu gostaria, primeiro, agradecer, né, Thaís? Agradecer ao universo por essa oportunidade de estar viva, estar aqui compartilhando esse momento com vocês, pela sua disponibilidade. Né? Estou muito feliz de estar aqui, porque geralmente eu trabalho até tarde na sexta-feira, né? Estou muito feliz e grata. Eu precisava de ouvir o que você estava falando. A gente tem algumas conversas esporádicas, né? E penso muito parecido contigo, né? Quando eu vi o tema dessa palestra, o chamado da montanha, né? Eu já pensei na tua história, né? Até vindo aqui a São Tomé das Letras e tudo mais, né? E aí
Gosto muito da história de vocês, né? Me inspirou até para vir para São Tomé, né? Que eu vi um vídeo de vocês antes de me mudar para cá, falando da experiência. E, cara, assim, você falando, eu pensei muito numa música, nas minhas rupturas, na minha infância, da minha adolescência, até da minha fase adulta, que eu mesma, as minhas escolhas, né? Que fizeram rupturas bruscas na minha vida, que a minha vida sempre foi assim, de muitos recomeços, muitas rupturas de verdade, né, em muitas fases. Mas eu pensei muito, principalmente naquela música dos Beatles, Pica-Pau, The Fool on the Hill, né? Porque aí você perguntou, qual é o topo da sua montanha? Eu sinto muitas vezes que, quando eu penso assim, ficar subindo a montanha, igual você falou, você é aquele que fica olhando, né? Quando eu penso no topo da montanha, eu penso assim, eu acho que a gente nasce já ali no topo da montanha, que a gente nasce perto daquela consciência maior. Eu, assim, na minha cabeça, desde criança, eu penso assim, sabe? E essa música The Fool on the Hill, dos Beatles, diz muito assim, que todo mundo olha aquele cara lá em cima da montanha, meditando, observando todo mundo, ele não faz nada, mas ele está perfect still, né? Ele está em plena consciência, ele tem paz. Ele sabe quem ele é. Para mim, estar no topo da montanha me diz muito mais quem eu sou. E tendo consciência, que você trouxe bastante, tendo consciência do que eu sou, através da minha existência, eu consigo mudar a minha própria realidade, mudando a minha realidade, eu sirvo de exemplo. E influencio outras pessoas. Né? Seja ela positiva, ou seja ela de uma forma negativa. Aí depende do que você vai criar. E existem caminhos, né? Existem pessoas para seguir, enfim, o que elas desejaram, o livre-arbítrio, né? Então, quando eu penso assim, em alta montanha, eu acho que eu não fico muito olhando assim, onde eu quero chegar. Eu fico pensando mais onde eu estou. E eu não quero descer, porque na minha vida, muitas vezes, muitas escolhas que eu fiz, a sensação que eu tive é que eu estava bem, em paz, lá no topo da montanha, e eu quis descer. Sei lá, eu quis ir lá, me experimentar, testar meus limites, sabe? Me misturar com pessoas, situações, me colocar em lugares e ambientes, para me testar, sei lá, para ter uma experiência mundana, para ver se eu adquiri alguma experiência. Obviamente a gente sempre sai com alguma experiência de qualquer situação que a gente se coloca. Mas voltar para o meu topo da montanha, para mim, é o que sempre me traz essa paz, sabe? Então acho que para mim a conquista do meu topo da montanha sempre está nesse estado de serenidade. Sim. Mas isso é bom também a gente descer um pouquinho de vez em quando. Sim. Né? Que tem um outro tema meu, que é a do poço. Né? Que a gente tem o topo da montanha. O vale também. A gente tem o Vale das Sombras, né? Tem o fundo do poço também, né? E de vez em quando a gente tem que visitar esse lugar, né? Pra gente lembrar algumas coisas. E o importante é a gente saber que a gente sabe sair daquele lugar. Porque quando a gente cai a primeira vez, a gente não conhece, né? Tá escuro, fica quentinho ali e tal, a gente fica. E depois, quando a gente aprende a sair, fica um pouquinho mais fácil, aí a gente dá umas escorregadas de vez em quando, mas depois a gente sempre sobe, né? E é importante subir. O ruim é quando a gente fica lá embaixo daquele limbo, né? Fica agarrado ali, no mar destruído. Mas é importante também a gente ter essas variações para a gente, para algumas pessoas, elas precisam ter esse refresh assim, para poder subir. Para sair da bolha também, igual você falou. E para subir um pouco mais, com um pouco mais de E a gente não pode estar sozinho, igual o The Fool on the Hill, muitas vezes ele está lá no topo da montanha, ele está muito solitário também. Sim. Não tem essa interação com as pessoas, com o mundo, enfim. Você acaba ficando numa bolha. Fala, amor. Do bom e velho mineirês, não que eu vim, não que eu tô, não que eu vou. Mas não era nem isso que eu ia falar. Eu queria aproveitar para fazer um testemunhal, né? Acho bonito. Eu sempre viro para trás e falo assim, caramba, olha onde a gente chegou. Né? A gente fala bastante isso. Que a gente chegou de São Paulo, meio deslocado, né? Que a gente fala metrópole, aquela coisa de fugindo mesmo da loucura, né? E a gente não imaginava, né, que semana passada eu estava numa reunião no gabinete do prefeito, né? Foi eu prefeito, vice-prefeito, secretários e tal,
E eu falo, caramba, cara, eu aqui conversando com esses caras aqui, um papo louco, né? Mas nem por isso. Eu acho que assim, a gente conquistou coisas que a gente talvez não imaginava da forma como a gente conquistou. E a gente fala muito que o céu é o limite, né? Nem sempre, até